do medo. Em uma cidade pequena no interior de Minas. Situada em um vale isolado, rodeada por densas florestas e montanhas imponentes, a cidade parecia estar congelada no tempo. No entanto, havia um lugar que sempre despertava curiosidade e medo nos moradores locais, a Rua do Medo. A Rua do Medo era uma via estreita e sombria, coberta por árvores secas e uma densa névoa mesmo durante o dia. As casas ao longo da rua estavam em ruínas, com janelas quebradas e portas enferrujadas. Os moradores evitavam passar por lá, pois diziam que a rua estava amaldiçoada. A lenda dizia que, há muitos anos, um feiticeiro maligno chamado Malachi havia habitado a Rua do Medo. Ele praticava magia negra e sacrificava pessoas inocentes em rituais macabros. A maldição lançada por Malachi permanecia no local, trazendo sofrimento e terror a quem se aventurasse ali. Um grupo de adolescentes decidiu investigar os segredos sombrios da Rua do Medo. Eram eles, Rose, uma jovem inteligente e determinada, Lucas, um entusiasta do sobrenatural, Sarah, uma garota destemida, e Eric, um cético que buscava respostas racionais para os fenômenos estranhos. Na primeira noite em que se aventuraram na Rua do Medo, o grupo percebeu uma mudança drástica no ambiente. As casas abandonadas ganharam vida, emitindo sons assustadores e sombras sinistras se moviam nas paredes. Cada passo que davam parecia levá-los mais fundo na escuridão. Enquanto exploravam, encontraram um diário antigo pertencente a Malachi. As páginas estavam repletas de fórmulas mágicas e rituais de invocação. Ao lerem em voz alta uma das invocações, acidentalmente libertaram um espírito vingativo que estava preso na Rua do Medo havia séculos. O espírito se manifestou como uma figura sombria e começou a atormentar o grupo. Eles se viram presos em um pesadelo interminável, onde suas maiores fobias ganhavam vida. Rose foi perseguida por aranhas gigantes, Lucas se viu cercado por cadáveres ambulantes, Sarah enfrentou seus medos mais profundos e Eric foi atormentado por visões horripilantes. Desesperados por uma saída, o grupo recorreu a um historiador local, o Sr. Collins, que estudava a história da cidade. Ele revelou que a única maneira de romper a maldição era encontrar o túmulo de Malachi e destruir seus restos mortais. Guiados por Collins, o grupo embarcou em uma jornada perigosa pela Rua do Medo. Enfrentaram criaturas monstruosas e ilusões aterrorizantes ao longo do caminho. Finalmente, chegaram a uma cripta oculta nos subterrâneos da rua. Lá, encontraram o túmulo de Malachi. Ao se aproximarem do túmulo, sentiram uma presença maligna envolvendo-os. O ar ficou denso e gélido, como se a própria escuridão os estivesse engolindo. O grupo tremia de medo, mas sabia que não podia desistir. Com as mãos trêmulas, Rose começou a recitar um encantamento que havia descoberto no diário de Malachi. As palavras ecoaram na cripta, ressoando com uma energia sinistra. A terra tremeu e um vendaval aterrorizante começou a soprar, ameaçando extinguir as velas que iluminavam o ambiente. De repente, o espírito vingativo de Malachi emergiu das sombras, seu rosto retorcido por uma raiva insaciável. Ele soltou um grito estridente e avançou em direção ao grupo, com garras afiadas e olhos faiscantes de ódio. Sarah e Lucas pegaram armas improvisadas para se defender, mas seus ataques pareciam ineficazes contra o espírito. Eric, movido por uma última dose de coragem, mergulhou em sua mochila e encontrou um artefato antigo, um amuleto sagrado que diziam ter o poder de banir espíritos malignos. Segurando o amuleto com força, Eric pronunciou uma palavra ancestral que o avô lhe ensinara, e uma luz brilhante e intensa irrompeu do artefato.
O espírito de Malachi soltou um grito agonizante e começou a se dissipar no ar, enquanto a cripta tremia violentamente. Com a maldição finalmente quebrada, a Rua do Medo perdeu sua aura sombria e a cidade voltou a ser tranquila. O grupo, agora aliviado, saiu da cripta e voltou para casa, levando consigo o diário de Malachi como um lembrete de sua coragem e determinação. Desde então, a Rua do Medo nunca mais foi habitada por espíritos malignos, e os moradores puderam finalmente encontrar paz e tranquilidade. No entanto, todos lembraram-se dos horrores que presenciaram naquela rua amaldiçoada, e a história foi transmitida de geração em geração como um aviso para nunca se aventurar nos lugares mais obscuros da cidade. A Rua do Medo permaneceu como uma lembrança sombria, um lembrete de que o mal pode existir mesmo nos lugares mais inesperados. E, à noite, quando a névoa se ergue e as sombras se estendem, alguns dizem que ainda é possível ouvir sussurros misteriosos e sentir a presença de algo além da compreensão humana. Mesmo após a derrota de Malachi e a quebra da maldição, a Rua do Medo nunca mais foi a mesma. A escuridão parecia ter se apegado às suas ruas e casas decadentes, como se algo maligno estivesse à espreita nas sombras. Os moradores da cidade aprenderam a evitar completamente a Rua do Medo, evitando passar por lá a qualquer custo. Os rumores macabros continuavam a ecoar pelos becos da cidade, alimentando o medo e a especulação. Relatos sinistros começaram a surgir. Pessoas afirmavam ter vislumbrado figuras fantasmagóricas nas janelas das casas abandonadas, murmurando palavras ininteligíveis. Outros diziam ter ouvido vozes sussurrantes ao passar pela rua à noite, que pareciam arranhar suas mentes com promessas de dor e sofrimento. Aos poucos, se tornou a cidade assombrada pelo passado sombrio da Rua do Medo. Os habitantes viviam em constante apreensão, imaginando se os espíritos amaldiçoados ainda estavam ali, à espreita, esperando por sua próxima vítima. Certa noite, um grupo de adolescentes curiosos e corajosos decidiu desafiar o medo e explorar a Rua do Medo novamente. Eles eram conhecidos como os Caçadores de Fantasmas, ávidos por descobrir a verdade por trás das histórias aterrorizantes. Armando-se com equipamentos de detecção paranormal, adentraram a Rua do Medo com cautela. As casas abandonadas rangiam com o vento gelado, como se estivessem gemendo de dor e agonia. Cada passo ecoava como um trovão, enquanto a escuridão parecia se fechar ao seu redor. Logo, os caçadores de fantasmas começaram a experimentar fenômenos inexplicáveis. Suas lanternas oscilavam sem motivo aparente, enquanto as vozes distantes de crianças ecoavam por entre as ruínas. Sombras sinistras dançavam nas paredes, distorcendo-se em formas grotescas. À medida que se aventuravam mais fundo, a atmosfera se tornava opressiva e insuportável. Uma presença sobrenatural pesava sobre eles, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. O medo se espalhou como uma praga entre os jovens, mas era tarde demais para voltar atrás. De repente, um uivo agonizante ecoou pela rua. Os caçadores de fantasmas se viraram para ver uma figura espectral se erguendo diante deles. Era a aparição de Malachi, seu rosto retorcido em uma expressão de pura maldade. O ar ficou gelado, e os jovens se encontraram imobilizados pelo terror. O espírito avançou em direção a eles, suas garras afiadas prontas para atacar. O grupo gritava em desespero, tentando encontrar uma saída, mas parecia que a própria Rua do Medo conspirava contra eles. Portas se fechavam com força, bloqueando suas rotas de fuga, enquanto sombras malignas se contorciam ao seu redor. Em um último esforço para sobreviver, os caçadores de fantasmas se uniram, lembrando-se de seus equipamentos de detecção paranormal.
Com coragem renovada, eles ativaram seus dispositivos, liberando uma explosão de energia espiritual. A luz brilhante dispersou as trevas momentaneamente, permitindo que o grupo se afastasse do espírito vingativo. Eles correram pela Rua do Medo, tropeçando em entulhos e desviando das armadilhas sobrenaturais que pareciam brotar do chão. Finalmente, conseguiram alcançar a saída da rua amaldiçoada, ofegantes e cobertos de suor frio. Olharam para trás, vendo o espírito de Malachi retorcendo-se de raiva, preso dentro da Rua do Medo mais uma vez. Os caçadores de fantasmas juraram nunca mais retornar àquela rua sinistra, mas o terror que experimentaram naquela noite assombraria suas memórias para sempre. A Rua do Medo continuaria sendo um símbolo do horror que se esconde nas sombras mais profundas, lembrando a todos que o mal nunca pode ser completamente erradicado. A cidade, por sua vez, permaneceu marcada pela presença maligna da Rua do Medo. As histórias se espalharam, alimentando a lenda e mantendo os moradores em constante vigilância. A rua agora era evitada a todo custo, temida como um portal para o desconhecido e o terror. As noites se tornaram mais silenciosas, com as pessoas trancando suas portas e janelas ao anoitecer, buscando segurança dentro de seus lares. O medo se tornou um companheiro constante, sussurrando nas sombras e deixando marcas profundas na alma da cidade. E assim, a Rua do Medo permaneceu como um lugar de terror indescritível, uma prova viva de que forças além da compreensão humana podem habitar o mundo. Aqueles que ousaram desafiar sua escuridão aprendiam, da maneira mais dolorosa possível, que nem todos os pesadelos podem ser esquecidos. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.